O Deus de Jesus não se mistura com as trevas. O Deus do Velho Testamento é cheio de trevas e habita nas trevas. O Deus de Jesus é a luz no Evangelho. O Evangelho é do reino do Senhor Jesus. O Velho Testamento é do diabo Satanás desse mundo. Não existe céu pro Velho Testamento. Não existe paraíso pra você. Você foi expulso do paraíso pra nunca mais voltar. O Velho Testamento se arrependeu de ter feito você. Nas águas o Velho Testamento tentou te afogar. Mas Jesus veio dizer que o Deus dele veio amar. Que destruiu um Deus do velho vagabundo. Pai de Jesus é amor e amou tanto esse mundo. Deus do velho vagabundo. Você tentou nos matar. Confundiu com suas palavras inúteis. Esse povo que segue Velho Testamento precisa acordar. Estão todos com o véu de Moisés na cara. Na cara. Eu nunca consigo olhar pra câmera, pessoal, por isso que eu nunca faço vídeo. É porque eu devia olhar pra cá, eu acho, né? Eu não sei, é porque eu não consigo me ver. Aí fica... Jesus disse que no reino do céu as pessoas não se casam e nem se dão em casamento. A pergunta é: como que Eva foi dada para Adão se no reino dos céus não se dão em casamento? Jesus disse: ninguém foi ao céu senão o que de lá desceu, a saber, ele mesmo. A pergunta é: como que Elias foi para o céu numa carruagem de fogo? Jesus disse: ninguém viu a Deus e ninguém nunca escutou a voz de Deus. A pergunta é: quem é o Deus que fala no Velho Testamento e quem Moisés viu no Monte Sinai? Jesus disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. A pergunta é: por que o Velho Testamento todos os personagens vieram antes dele? Jesus disse que Satanás é assassino desde o princípio. A pergunta é: por que no Velho Testamento um suposto Deus manda um dilúvio para exterminar a humanidade? Jesus também disse: Satanás é mentiroso e pai da mentira. A pergunta é: Satanás se passa de Deus no Velho Testamento? Jesus disse que Jerusalém extermina os profetas que lhe são enviados. A pergunta é: por que o povo do Velho Testamento matam os profetas que são enviados, mas os do próprio Velho Testamento vivem uma vida longa e próspera? Só um questionamento aqui. No Velho Testamento, o pessoal mata. No Evangelho, o pessoal morre. Poderia até ser uma pergunta: qual são os de Deus Pai verdadeiro? Os que matam ou os que morrem? Jesus disse: deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. A pergunta é o seguinte: por que no Velho Testamento as crianças eram dadas para os soldados namorarem e as que sobravam eram sacrificadas para um suposto deus chamado Moloch? E por que os patriarcas do Velho Testamento compravam e vendiam escravos desde crianças até jovens, adolescentes e mais velhos? Por que o Deus do Velho Testamento estima os valores dos escravos? A pergunta é: no Velho Testamento, um personagem chamado Estevão, ele diz que uma galera do Velho Testamento estavam adorando anjos caídos, estrela de Renfã, a estrela do Davi, Moloch. A pergunta é: por que mataram Estevão?
E se Estevão era do mal, por que ele viu o céu aberto e Jesus ao lado de Deus, assentado? Só uma observação, Jefité também sacrificou a própria filha, que era uma criança, e um questionamento, sempre os de Deus morrem por falar a verdade, e os mentirosos da mentira são os assassinos. Sempre assim, o João Batista perde a cabeça numa bandeja de prata, Paulo também morre, todos os apóstolos crucificados, Jesus crucificado. Jesus disse que o Pai, Deus, é luz e nele não há trevas nenhuma. A pergunta é, se Deus já é luz, por que no Velho Testamento precisa ter o haja luz? Outra pergunta, por que o Deus do Velho Testamento diz que fez das trevas o seu lugar oculto? Se Jesus disse, mais uma pergunta, que no Pai dele, que é luz, não há trevas nenhuma, matar Sodoma e Gomorra, Nínive e outras cidades que foram destruídas, isso, ao meu ver, é uma obra das trevas. A pergunta é, se Satanás é o assassino destruidor de cidades, como Nínive, todas, Jericó e por aí vai, etc e etc, por que Jesus disse, a pergunta é essa, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra pergunta, quem ama não destrói uma cidade. A pergunta é, por que o Deus do Velho Testamento é tão vingativo e se ira? Mais uma observação, lembra que eu falei de Jefité, que ofereceu a filha em sacrifício e a filha é uma criança? Jefité, ele também fez um juramento para esse Deus do Velho Testamento, o Deus da guerra, o God of War. Ele disse que se o Deus dele, o Deus da guerra, do sangue e da matança, desse os inimigos na sua mão, ele sacrificaria a filha a quem passasse pela porta. Só tinha a filha dele. Olha que canalice, né? Eu tenho uma filha lá, vou oferecer ela pro diabo. E nesse dia, o Jefité, ele, se eu não me engano, ele destruiu em torno de 20 cidades com a ajuda desse deus, tá? Ou até mais, tá? Do que 20. É que eu tô lembrando aqui que foram bastante cidades invadidas e deu a vitória para esse tal de Jefté aí. O God of War deu a vitória para ele, banhando a sua espada em sangue, em ira e furor. A pergunta é, por que Jesus disse que o reino dos céus é dos mansos e dos pacificadores? Outra pergunta, por que no Velho Testamento todos os principais personagens, eles não são mansos e nem pacificador? Pergunta, por que Jesus aboliu o Velho Testamento, anulou, jogou em descrédito? Pergunta, a pergunta é o seguinte, se Satanás é mentiroso e pai da mentira, a história de Jacó batendo em Deus é verdade? E por que Israel significa aquele que luta contra Deus e vence? E esse Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Pergunta. Se Satanás é mentiroso, mente que é Deus no Velho Testamento, é o pai da mentira, Satanás teria ido no céu falar com Deus na história de Jó? E Deus de Jesus teria permitido todas as matanças? Mente que nem sente. Nunca tinha escutado isso, os outros falar pra mim assim, nossa, você tem uma luz tão bonita. Na verdade, eu tenho uma luz bonita mesmo, é aquela luzinha que eu falei pra vocês, que fica ao meu redor. Acho que a moça conseguiu ver. E olha que tava de dia, hein? Se ela vesse de noite, não é me gabando não, mas quando a moça falou aquilo pra mim, eu cheguei até a me olhar assim pra ver se eu tava brilhante, porque eu me lembro que eu tava mais glorioso que o sol naquele dia que a moça falou que eu tinha uma luz tão bonita. Que eu desisti dos meus poderes. Tá mais forte. Os meninos querem te mostrar uma coisa. Ficou muito tempo no véu. Hora de ter progressão. Os meninos querem te mostrar uma coisa.
Fora que a história de Jó é uma mentira, né? Porque Jesus falou que ninguém foi ao céu, né? E na história de Jó, eles contam pra nós que Satanás foi no céu, cara. Olha que coisa absurda. Isso é coadjuvante. Isso aí é um Zé Ninguém. Vai embora. Não volta. De nada. Como no evangelho está escrito que as pessoas são salvas, né? As pessoas que nunca conheceram Jesus, né? Igual Paulo fala, né? São salvas porque o Pai coloca no coração das pessoas, né? Deus coloca no coração das pessoas. Um Deus que fica jogando fogo na cabeça das pessoas no Velho Testamento, entendeu? Porque os líderes usam o Velho Testamento. No Velho Testamento é cheio de história de um Deus traiçoeiro, um Deus que você não pode confiar. Agora, Jesus, eu fico com as palavras dele, é bem claro. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Os meninos querem te mostrar uma coisa. Os meninos querem te mostrar uma coisa. O que você quer ser quando crescer? Gentil. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. Você fala. Eu não falava. Os meninos querem te mostrar uma coisa. Jesus disse que eles percorrem terra e mar, oceanos, para fazer um prosélito. Prosélito é um novo convertido, um membro, a seita deles, né? E por que Jesus disse, né, que eles percorrem céu e mar, terra e mar, para fazer um prosélito, um membro para a seita do Velho Testamento, né? E tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. A pergunta é, por que Jesus disse que queria juntar eles, os membros da seita do Velho Testamento, como a galinha ajunta os pintinhos, mas eles não quiseram? E por que Jesus disse que eles, vós, quando fala vós, está falando eles têm por pai o diabo e eles querem satisfazer a vontade do diabo, que é assassino e mentiroso desde o princípio, né? Por que Jesus disse que eles são uma raça de víboras? Pessoas amam mais as trevas do que a luz, né? É muito simples de entender. O Velho Testamento é trevas, né? E o Evangelho é luz. É simples de entender isso. Só que eles misturaram tudo. Então Jesus, ele disse que eles amaram mais as trevas do que a luz. Mas, pessoal, eles misturaram tudo, né? A luz e as trevas tá ali. E eles falam pra vocês que é o mesmo Deus. Mas não é. Como conversar com uma geração que não sabe o que é mentira e o que é verdade? Como conversa com uma geração, cara, que não sabe diferenciar uma obra má de uma obra boa? Rininha. Aceitado Nazareno, expondo toda a maldade. Os do Velho Testamento são inimigos da verdade. Por que eles não aceitaram Jesus? Por que o Senhor foi botado na cruz? Nesse mundo é sangue e sacrifício. O diabo do velho é nosso inimigo. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o Senhor de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E o que Jesus ou Yeshua teria feito? Ah, sim, ele teria feito sinais e prodígios, segundo o Novo Testamento, e disse sempre ter feito em nome de alguém que me chama de Pai. Ele diz que o maldito é aquele que foi pendurado no madeiro por Deus de Israel. E Jesus, ele foi pendurado no madeiro? Foi, pessoal? Então eles perguntaram a ele, onde está teu pai? Respondeu-lhes Jesus, vós não conheceis a mim e nem a meu pai. Olha só, pessoal, Jesus falando pros caras que eles não conhecem Jesus e nem ao pai dele. Jesus, ele fala, se meu Deus fosse vosso Deus, Conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu pai. Um Deus que Jesus queria que os judeus seguissem. Um Deus que eles não conheciam. Essa próxima música que eu vou cantar é uma das mais especiais para mim, é muito especial. Eu tenho certeza que muita gente está aqui vai se identificar. É uma música que mostra como o tempo ele pode passar rápido e quantas lembranças são importantes para todos nós. Eu queria cantar essa música e oferecer para uma pessoa
que está aqui junto comigo, graças a Deus.